iniciando mais um capítulo, ou mais um item, da introdução do nosso o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 3, Notícias Históricas. Hoje um estudo mais técnico, né? Relacionado com o contexto em que os ensinamentos de Jesus foram observados, foram aplicados, demonstrados. Então, para nós, vale mais como informação. O que nós podemos tirar, a princípio, de proveito, além da própria informação, do conhecimento que nós vamos adquirir, o que nós vamos poder tirar de proveito a respeito desses grupos que serão citados, né, dessas ideias que serão transmitidas? Primeiro, que o fato de serem grupos que viveram há muito tempo, nós poderemos encontrar, eventualmente, ideias que algumas vezes, em alguns pontos, podem entrar em choque. Porque o que Kardec trouxe para nós de informação era aquilo pesquisado, por exemplo, pela própria Igreja Católica, no século XIX, de acordo com o conhecimento que eles possuíam na época. Na atualidade, nós tivemos muitas pesquisas arqueológicas e históricas, com o nosso mundo mais globalizado e, consequentemente, a troca de informações se tornou muito mais fácil. Então, na atualidade, nós poderíamos encontrar informações mais precisas, informações mais específicas, novas traduções, novas interpretações. Então, se por acaso nós fizéssemos uma pesquisa num livro sério, num site sério, a respeito de cada um desses grupos que viveu naquela época, nós poderemos encontrar algumas contradições, né? Mas isso para nós se torna quase que irrelevante, porque para nós não importa exatamente a questão histórica, apenas para a gente ter uma ideia geral. Eu acredito que todas as menções que são feitas sobre esses grupos são semelhantes, eles podem diferenciar somente nos detalhes, então isso não interfere no nosso estudo. E um outro ponto que nós podemos tirar de proveito também nesses estudos nós fazemos uma comparação desses grupos naquele passado e de grupos da atualidade que têm comportamentos semelhantes. Então, encontrarmos, por exemplo, grupos que se colocam como autoridade religiosa, grupos que se colocam como escolhidos, grupos que são rejeitados. Então nós podemos ver nos conflitos de religião que nós temos hoje, grupos que se aceitam ou que se repelem. Então isso para nós seria mais um exercício para compreendermos exatamente o que acontecia naquele período. E um outro detalhe, quando nós estudamos eventos históricos, né, não nos cabe, nesse caso, fazer julgamentos. Quem estava certo, quem estava errado, quem era bom, quem era mal, né? O que importa para nós é voltarmos o nosso pensamento para aquele período, tentarmos nos colocar na condição de pessoas que viviam naquela época e que acreditavam nesse ou naquele ponto, nessa ou naquela ideia, pela cultura, pela educação que recebemos, né? Que teríamos recebido. Então, se olharmos um grupo que nós consideramos como o grupo dos malvados, né, que, como era o caso, por exemplo, Jesus sempre tinha uma discussão muito grande com relação aos fariseus, que eram chamados de doutores da lei. Hoje nós temos também autoridades eclesiásticas das mais variadas religiões que se colocam também como doutores da lei, como religiões que são as corretas, religiões que são as eleitas, né? Então, por isso é importante que nós voltemos o nosso pensamento no tempo e nos coloquemos naquela condição de pessoas que viviam o dia a dia daquele cenário, daquela época. Então vamos lá. Quando Jesus coloca para nós notícias históricas, significa que nós vamos então voltar no tempo para conhecer um pouquinho daquele período. Isso porque muitas citações que nós encontramos no Evangelho, né, nos Evangelhos principalmente, nós temos ali algumas palavras, algumas pessoas, alguns grupos que são mencionados
E se nós não soubermos de quem se trata, nós não entenderemos exatamente do porquê de certa simpatia ou de antipatia, ou porquê de certa citação. Então, vamos lá. Kardec coloca para nós: para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas, né? Então é necessário que a gente tenha esse entendimento. Recentemente eu fiz ajudei uma amiga numa pesquisa em que foi apresentada a ela a letra de uma música de um cantor inglês, um cantor da atualidade. E aí então a letra falava de uma situação interessante, de um momento de introspecção, de um momento em que ele falava sobre uma conversa que ele não compreendia com Deus. E é uma música que a gente ouve nas rádios, que a gente vê videoclipes, vê na televisão e tudo mais. Depois eu até passo para vocês, né? O cantor é o Robbie Williams. Então, é bastante popular, né? E aí então a gente fez deu uma lida, porque tinha sido passado para uma sobrinha dela, que faz estágio num tribunal, né, junto com um juiz, e esse juiz, que também era espírita, falou para ela: olha, presta atenção na letra dessa música, né? A música chama Feel. Deixa eu passar para vocês aqui, depois vocês podem até ver. Esse aqui é o nome, Feel, e o cantor é esse aqui, ó, Robbie Williams. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa assim. Então depois vocês pesquisem a letra. E falaram o seguinte para ela, que ela poderia analisar essa letra, porque é uma letra muito interessante, é uma letra que tem uma característica espírita. Aí conversou com essa minha amiga, a sobrinha conversou com essa minha amiga, e ela me perguntou se eu achava que tinha alguma coisa a ver essa letra com o espiritismo. Aí eu dei uma lida e tudo mais, achei que não tinha muita conexão, né, porque falava de vozes na cabeça dele que ele não entendia, que ele queria conhecer um amor verdadeiro e coisa e tal. Aí eu comecei a fazer uma interpretação e tal. Mandei para ela uma primeira resposta, mas eu não fiquei muito satisfeito. E comecei então a fazer uma pesquisa, porque nós temos alguns sites, tanto nacionais como internacionais, que fazem, né, que deixam um espaço aberto para interpretação de letras. Então nós pegamos a letra de um cantor, que muitas vezes nós cantamos, seja nacional, seja internacional, e a gente acha que ele estava falando de uma coisa, sendo que ele estava falando de outra. Então esse espaço permite que pessoas, né, deem a sua opinião ou apresentem algum conhecimento que não chegou ainda para todo mundo. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e encontrei algumas histórias, que a letra dessa música falava de uma situação em que um cantor vivia, saindo de uma fase bastante dramática de uso de drogas, de bebidas alcoólicas, passando por uma fase de reabilitação, e quando ele falava que ele tentava entender o sentido da vida, que ele queria entender o que Deus oferecia para ele de oportunidades na vida, na verdade ele não estava se espiritualizando, ele estava saindo de um estado de confusão. Então, a partir do momento em que eu vi essa ideia, naturalmente fiz a correção depois para minha amiga, mandei para ela essas interpretações, que ele havia explicado isso, que ele tinha saído de uma fase muito difícil, que ele estava tentando entender, e ele escreveu essa música. Então a gente pensa assim: nossa, que música bonita, ele está se espiritualizando porque ele busca a Deus. Na verdade, ele estava saindo de uma fase extremamente complicada. Então, se nós não conhecermos exatamente a intimidade das ideias, do porquê das pessoas escreverem aquilo, do porquê das pessoas falarem sobre aquilo, nós damos a nossa interpretação. E é muito comum a gente ver isso nesses textos evangélicos. Nós pegamos uma história, olhamos e falamos assim: ah, tá, ele está querendo dizer sobre isso. Mas na intimidade, na profundidade, na situação real, é uma situação completamente diferente, porque nós pegamos um fragmento daquilo que aconteceu. Então o nosso cuidado que devemos ter, o grande cuidado que nós devemos ter, principalmente nos estudos bíblicos,
Quando nós pegamos, por exemplo, é muito comum a gente ouvir ataques contra a doutrina espírita, dizendo que lá em Deuteronômio, Moisés disse que era proibido, que coisa e tal, que deveria ser perseguido, apedrejado, num texto que tem uma história de 3.200 anos. E nós fazemos a nossa interpretação atual, como se nós estivéssemos entendendo exatamente o que aconteceu naquele período. Então, tanto, né, na época de Kardec a mesma coisa, nós encontramos principalmente em livros como o livro A Gênese, como o livro O Céu e o Inferno, onde nós temos ali algumas passagens em que Kardec analisa, coloca sua opinião, contesta algumas publicações ou algumas ideias daquela época e tal. Nós lemos também como se nós estivéssemos lá, como se estivéssemos entendendo exatamente o que estava acontecendo. E na verdade não. Nós vivemos hoje num século e meio de avanço de ideias, com visões diferentes, com uma sociedade diferente, e nós acreditamos que entendemos simplesmente pelo fato de ter um texto escrito. Não falamos daquilo que foi trazido como orientação dos espíritos. Falamos daquilo que Kardec coloca. Se pegarmos a primeira parte, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno, nós teremos ali Kardec escrevendo apenas com suas ideias, algumas vezes apresentando ali um texto que foi publicado na época de um bispo, de um representante da Igreja Católica, a mesma coisa na Revista Espírita, de alguém que escreve para ele, contestando aquilo que a doutrina espírita propõe. Kardec responde e a gente fala com toda naturalidade, sem entender exatamente o que as pessoas pensavam naquele momento. Nós vimos o que elas escreviam, mas o fato dela escrever uma carta não significa que traga com clareza tudo aquilo que a sociedade pensava de um modo geral. Nós não vivíamos naquela época, pelo menos não nos lembramos disso. Nós não conversávamos com as pessoas, nós não frequentávamos os mesmos ambientes. Então é uma situação completamente diferente daquilo que nós observamos hoje. Então por isso o cuidado que temos que ter na interpretação. Então, como eu falei para vocês, Kardec traz para nós aqui nesse livro, nessa parte, nesse capítulo, né, falando sobre essas personalidades, esses grupos. Então, naturalmente, ele faz uma análise baseado nas informações que eles tinham. Assim como nós fazemos a nossa interpretação baseados nas informações que nós temos. Né? É só analisar, dona Dieminha, são experiências que a gente vai fazendo de estudos, que essa música, principalmente, que eu falei para vocês, mostra isso, como outras músicas também. Basta a gente ver na nossa atualidade, aqui no Brasil, né, principalmente falando para o André que não é brasileiro, nós tínhamos uma banda de rock nacional na década de 80 chamada Legião Urbana. Talvez vocês conheçam, né? E nessa música eram muitas letras profundas, letras intrigantes, letras inteligentes e tudo mais, de uma tempestade de emoções, de ideias, que o autor dessa música, o Renato Russo, vivia na década de 80. Então muitas letras que nós conhecemos, hoje que nós cantamos e tudo mais, são situações que ele viveu. Basta a gente ver, né, Somos Tão Jovens, aquele filme, né, que conta a história da formação da Legião Urbana. Então pega que muitas músicas, ele contava a história de uma amiga, contava a história de um amigo, contava uma situação que ele vivia. Então a gente lê e canta como se nós entendêssemos o que passava na cabeça dele. E na verdade não, na verdade ele transmitia, então a gente lia, mas o que ele quer dizer com isso? Aí depois a gente começa a interpretar, começa a fazer comparação, pega depoimento e fala assim, agora entendi o que ele quis dizer. Era uma coisa que ele vivia que a gente não conhecia, que a gente não sabia. Então por isso que nós temos sempre que tomar esse cuidado. Ao interpretarmos alguma coisa que alguém escreveu, aquele texto não representa a sua história completa, a sua história plena. O que aquele texto demonstra é uma situação que ele observou naquele momento e ele escreveu aquelas tantas linhas. Só isso. A Silvia colocou para nós, né? Bom dia, pessoal que chegou. A interpretação de um texto é baseada em sua forma de sentir, na sua visão, diferenciando um do que o outro lê. Exatamente. É a mesma coisa você colocar um tema para fazer uma redação num vestibular, num concurso, e você fala para as pessoas, escreva uma redação. Nós teremos ali, apesar do título, apesar dos orientadores do concurso direcionarem, né, as ideias das pessoas para um determinado tema, cada um vai escrever de uma forma diferente. Cada um vai escrever
aquilo que pensa, aquilo que conhece, de acordo com a sua realidade social, de acordo com a sua realidade intelectual, emocional, a experiência que tem envolvido com aquele assunto, e assim nós vamos. Né? Então por isso a gente vê que como é o cuidado que temos que ter. E por isso que eu falo para vocês, né, uma coisa que eu sempre comento, que eu tenho uma enorme dificuldade de ficar debatendo temas bíblicos. Porque alguém fala assim, mas ele falou assim. Quem garante que ele falou isso exatamente? Quem falou primeiro que ele disse aquilo? Quem garante que aquele texto que você está lendo está completo? Quem garante que a tradução está correta? E quem garante que você conhece exatamente o que as pessoas pensavam naquela época, se você vive num período de 2000 anos? Não adianta você pegar hoje o seu dia a dia, que você pega ônibus, metrô, avião, e querer imaginar que você conhece o que se vivia há 2000 anos, quando as pessoas andavam a pé, numa charrete, sentado num burro. Quem garante que você sabe o que significa isso? Até hoje nós temos as fronteiras, mostram para nós culturas diferentes. Imagina fronteiras diferentes com tempos diferentes. A dona de mim colocou agora, me lembrei daquela música que diz, né? Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, né? Parece que é para uma mulher. Descobri que o cara escreveu para sua filha que morreu. Pois é, exatamente. Então você vê assim, o Tim Maia, quando escreveu essa letra, é a mesma coisa. Então a gente pensa assim, nossa, mas que música bonita, que música romântica, nada disso. Então temos que ter cuidado nessas interpretações. Então o que eu vou passar para vocês aqui, voltando para o nosso raciocínio original, o que eu passo para vocês aqui são as histórias, né, são ali as informações históricas que Kardec passa para nós, de acordo com aquilo que ele tinha. Essa informação aqui é definitiva? É exatamente assim que as coisas eram? Não, não é exatamente assim. Nem para aquilo que Kardec trouxe, nem para aquilo que essas igrejas de hoje também trazem. Então vamos ler aqui apenas a título de informação, que para nós isso aqui já é o suficiente, tanto que Kardec, para falar, por exemplo, que sobre os samaritanos, ele trouxe para nós aqui 2 parágrafos, 3 parágrafos. Sendo que nós temos pessoas que escrevem livros sobre esses samaritanos. Então, somente a título de informação. Vamos lá, samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, cisma quer dizer o rompimento, né? Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou com suntuosos monumentos, e para agradar Augusto, deu-lhe o nome Augusta, em grego Sabaste. Os samaritanos tiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas formas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, e por isso mesmo eram desprezados, anematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como um único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora as duas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jaffa, isso aqui falando do século XIX. Né? Não pensemos que a gente vai chegar hoje lá e encontrar samaritanos andando por ali. Talvez até tenha grupo ali, algum grupo isolado, algum grupo que professa essa fé, mas para nós hoje essa informação é irrelevante. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus, e só se casam entre eles. Então nós vemos aqui os samaritanos, que viviam em Samaria,
Um grupo que era rejeitado pela sua ortodoxia, porque eram fechados dentro do seu próprio grupo. Hoje nós encontramos, né, os Quakers, por exemplo, que é uma religião originada na Europa, mas que nos Estados Unidos acabou criando uma colônia. Aquela colônia fechada é aquele grupo que não tem tecnologia, que a gente vê em filmes, né, na atualidade. Aqueles grupos que não têm tecnologia, aqueles grupos que andam somente entre eles. As pessoas não podem interferir na sua rotina, coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Então os samaritanos eram assim. Professavam praticamente a mesma fé de origem dos judeus, mas tinham ali um rigor diferente para poder aceitar. Os Amish, a mesma coisa. Também, né, nós temos ali os Amish, os Quakers. Os Amish são os que mais passam em filmes que nós vemos hoje, né? Então, esses grupos fechados. Então, Samaria vivia dessa forma. Por isso que nós pensamos assim, né, que o bom samaritano. E nós vamos entender nessa parábola do bom samaritano por quê? Que ele, o samaritano, fez aquela boa ação enquanto que os outros não faziam. Por que ele via dessa forma e o outro não via? Então a gente vai entendendo isso gradualmente. Então isso aqui, os samaritanos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, naturalmente, né, tem ali a liberdade de fazer pesquisas para conhecer um pouquinho mais sobre cada grupo. Um outro grupo que a gente vai entrar agora são os nazarenos. Nome dado da antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que às semelhanças dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Então, temos ali os nazarenos também. Publicanos, vamos em frente, bom dia pessoal. Eram assim chamados na Roma Antiga os cavaleiros arrendatários das taxas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fossem na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos fermier general, que eram os arrendatários gerais, e os traitants, contratantes, do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se achassem aos olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobranças e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo, para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitavam e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar uns partidos poderosos que tinha por chefe um certo Judá, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles, né? Na verdade, assim, em vez de políticos, nós podemos colocar assim os fiscais, porque hoje o pagamento de imposto ele é feito através de
retenção na fonte, pagamentos de boletos, né, que nós temos que pagar imposto de carro, imposto de casa, imposto disso, imposto daquilo, das mercadorias que nós compramos, que nós pagamos impostos também que já estão embutidos e tudo mais. Mas naquela época aquilo era cobrado, seja com mercadoria, seja com moeda, né, moedas de ouro e tudo mais, né? Então, nesse caso, ia para o bolso dos governantes. E aqui no nosso caso, também vai, no caso, para o Estado, né? E depois os governantes direcionam esses recursos para os investimentos em benefício da sociedade. Pelo menos é assim que a regra diz, né? Então ele pode não ser devidamente aplicado, mas é assim que determina a nossa legislação. Então os publicanos eram aqueles que passavam fazendo cobranças. Então dá para imaginar, né, que desde aquela época, como sempre vai ser, toda vez que alguém bater na tua porta e dizer assim, você me deve o dinheiro e você tem que pagar, né? Então por isso a gente vai ter uma grande simpatia por ele, né? Vai chamar para tomar um cafezinho e coisa e tal, né? Hudson, bom dia. Eu estou lendo aqui a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item número 3, Notícias Históricas. Está ali em cima no banner, caso você queira acompanhar. Então, esses eram os publicanos, né? Pessoas muito bem desejadas, muito desejadas, ou desejáveis, né? Para a sociedade. Está aqui, ó. Isso aqui. Peageiros, né, um grupo muito pouco conhecido. Peageiros. Eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, pagamento, para a entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente nos evangelhos o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônima de agente de má companhia, indigna de relações com gente do bem, né? Então, dizer, por exemplo, né, que você é parente de um publicano, era para aquela família algo negativo, né? Infelizmente, e sofria muitas reprovações. A família sofria bullying, né, usando uma linguagem da atualidade. Os fariseus, esse daqui é um nome bastante citado, que a gente vai entender um pouquinho sobre a sua origem. Do hebraico, parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança de disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hillel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, rei da Síria, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias,
tomados de ardoroso proselitismo, inimigo das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia a lei, da lei o espírito que vivifica, à lei a letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Bom, os fariseus eram pessoas, eram um grupo muito citado em muitas passagens do Testamento, do Novo Testamento, principalmente no momento em que Jesus enfrenta ou debate sobre questão doutrinária ou questão de fé. Tem um filme chamado Intolerância, que foi produzido na década de 10, década de 20, década de 1910, 1920, que mostra várias situações de intolerância no decorrer do tempo. Fala sobre, é um filme mudo, naturalmente, então fala sobre intolerância no Egito, com relação a aquela convivência com os escravos, fala da intolerância na época de Jesus, citando essa passagem dos fariseus, e mais outras duas situações que são bem interessantes. Então é um filme bacana que mostra isso. E tem uma passagem dos fariseus que dá uma ideia de como eles eram dentro da visão do diretor do filme, do autor do filme naquele período. Então normalmente eles andavam pelas cidades onde eles viviam com aquelas roupas, né, que ostentavam brilhos, ostentavam panos, ostentavam símbolos religiosos para os judeus. E quando eles andavam na rua, de vez em quando eles paravam, eles estavam lendo livros, então eles paravam e liam para fazer ali as suas preces. Nesse momento era uma tradição, esse filme mostra isso, era uma tradição que no momento em que um fariseu parava para fazer uma prece, todos à volta tinham que parar também. Se você estivesse comendo alguma coisa, você tinha que parar de mastigar para respeitar aquele momento de prece. Tamanha a autoridade e a influência que aquelas pessoas exerciam naquele momento. Então os fariseus normalmente se dedicavam, como nós vimos isso depois, durante a Idade Média, de representantes da Igreja Católica principalmente, que foi por isso, inclusive, que surgiu depois a reforma religiosa, ou a reforma protestante, que nós tínhamos ali os representantes da igreja, os sacerdotes da igreja, vivendo em palácios suntuosos, usando aquelas roupas reluzentes, e com uma extrema influência sobre todos os povos. Então assim também eram os fariseus. Por isso eles eram chamados de doutores da lei. Né, como o nome a gente lembra, né, o douto é o oposto do leigo. O leigo é aquele que não conhece. O douto é aquele que tem conhecimento, por isso o termo doutor. Então, quando se fala em doutores da lei, eram pessoas que conheciam com profundidade os textos religiosos da religião judaica. E como eles tinham uma visão ortodoxa dessas práticas, eles exigiam que tudo aquilo fosse seguido, todas as condutas da sociedade daquela época fossem seguidas ao pé da letra daquilo que estava escrito nos textos. Então havia muitas perseguições, muitas proibições, muitas punições, simplesmente pelo fato deles não concordarem. E, inclusive, era interessante quando os próprios doutores da lei começavam a entrar em choque sobre suas ideias, eles não concordavam entre si. E passavam horas e mais horas debatendo uma frase, uma expressão, uma palavra, como muitas vezes nós vemos hoje. Encontramos doutores da lei, infelizmente,
em todas as partes, né, que, como Jesus coloca para nós, ele não se prende à palavra que mata, a letra que mata, mas a palavra que vivifica, né? Então a letra que mata é exatamente isso. Nós vemos hoje também, infelizmente, no meio espírita, debates acalorados a respeito de frases e interpretações, perdendo exatamente aquele ensinamento essencial trazido pelo Espírito Verdade, que dizia: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos hoje, infelizmente, irmãos espíritas que se odeiam pelo fato de se prenderem apenas às interpretações. Porque está escrito, porque não está escrito, porque Kardec disse, porque Kardec não disse, aquele espírito presta, aquele espírito não presta, o médium é confiável, o médium não é confiável. Enquanto nós ficamos debatendo essas superficialidades da doutrina, nós perdemos exatamente o seu ensinamento principal. E foi aí que Jesus entrou em choque. E na própria história de Jesus, a gente lembra que quando nós pensamos assim, né, que o Império Romano acabou crucificando Jesus. Na verdade, os fariseus instigaram a sociedade, a população, contra Jesus porque via nele alguém que enfrentava e desmoralizava tudo aquilo que eles mesmos pregavam. Quando Jesus trabalhava de sábado, por exemplo, né, de fim de semana, fazendo curas, todo mundo dizia que era um absurdo, que era uma blasfêmia, porque aquele dia era um dia sagrado e ninguém podia fazer nada. Mas Jesus dizia assim, né, mas como é que eu vou deixar as pessoas sem cura? Então, por causa dessas e outras situações, ele acabou criando uma grande antipatia. E aí então esses doutores da lei se aproximaram daqueles que eram os representantes do governo romano, e então acabou assim meio que, usando uma expressão atual, fazendo a cabeça deles contra Jesus. Porque para eles tanto faz, o que importava para eles era que aquele local, aquela região, fizesse parte do Império Romano, que todos pagassem seus impostos e respeitassem as leis. Então, no que acredita, que religião é, que religião que não é, isso não faz diferença nenhuma. Mas para os doutores da lei que viam entre eles ali esse enfrentamento, acabaram então fazendo com que o governo visse em Jesus um subversor. Trazendo uma ideia, por exemplo, de um homem revolucionário que queria destituir o Império Romano do seu poder ali naquela região, e aí então ele foi punido como um criminoso. Então Jesus era visto, fazendo ali guardando as devidas proporções, como um grande agitador político do nosso presente. Seja um líder sindical, seja alguém que lidera a sociedade revoltosa contra o governo dominante e tudo mais. Então Jesus, na verdade, não foi preso porque ele divulgava o cristianismo, é porque ele estava voltando, segundo a interpretação. Tá? Até a próxima. E segundo a interpretação dos fariseus, ele era um homem que estava tirando esse poder. Mas aquilo que eles levaram para o Império Romano era exatamente aquilo que Jesus estava fazendo com que a população se voltasse contra o Império. Então esses eram os fariseus. E como eles eram citados, e essa expressão até hoje, né, o farisaísmo dentro da doutrina espírita, o farisaísmo cristão, o farisaísmo dentro de outras religiões, fala exatamente dessa ideia de que um grupo se coloca como interpretantes, né, ou interpretadores da verdade, e somente eles sabem o que eles estão falando e ninguém mais sabe. Então, fora das interpretações, ali é tudo mentira, é tudo ilusão. Né? Então, esses eram os fariseus. Continuando. Vamos para os escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e que a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Então os escribas provavelmente eram pessoas que também eram tão radicais quanto os fariseus, mas que acabavam se dividindo. Então fizeram ali, era um grupo de judeus, pelo fato de não se entenderem, cada grupo formou o seu próprio núcleo de verdade. Então os escribas defendiam radicalmente a sua interpretação das leis das leis da Torá, principalmente, né, que é um dos principais livros do judaísmo, que são os 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento, assim como os fariseus também. Então dá para a gente imaginar assim, pegando fogo, né? Quem é o dono da verdade, né? Então, de um lado, os donos da verdade, do outro, os outros donos da verdade também, né?
Por isso, o Leonardo colocou, né, por isso é muito bom o Brasil ser um país laico. Religiosos no comando não dá certo, né? Hoje nós temos algumas teocracias, né, Leonardo, aqui no nosso planeta ainda, algumas poucas, felizmente, principalmente aquelas voltadas para a religião islâmica, mas o Vaticano, por exemplo, é um pequeno país cravado no meio da Itália, que é governado por um líder religioso. Então o Papa, na verdade, quando ele faz uma viagem a um país, ele não é visto apenas como uma autoridade religiosa, ele é visto também como um chefe de Estado. Então no caso do Vaticano nós temos uma teocracia, né? Nós temos ali nas religiões islâmicas radicais, principalmente no caso do Irã, do Afeganistão, também são países teocráticos. No Irã, por exemplo, a liderança está ligada à religião, né? Então ali a constituição do país ela é praticamente o próprio livro religioso, e por isso que nós vemos hoje apedrejamentos, pena de morte, porque naquela época havia esse tipo de punição, e hoje, como eles seguem ainda esses livros antigos, no caso do Alcorão, por exemplo, que trata desses assuntos de autorizar, por exemplo, a submissão da mulher, a mulher se escondendo, a mulher sendo punida, chibatadas, apedrejamento, que é chamado de lapidação. Então tudo isso é por causa dessas teocracias hoje, né? Então, felizmente, nós não temos, né? A partir da Constituição de 1892, a primeira Constituição da nossa República, já dizia que o país era um país laico. Mas antes disso, nas constituições feitas, por exemplo, durante o Império, estava ali cravado que o Brasil era um país católico, né? E sendo um país católico, então não havia outra religião. Continuando, vamos agora para a ideia da sinagoga, né? Então, o Khomeini, naquela época, na década de 70, década de 80, como outros que vieram depois, também viveram da mesma forma. Se nós pegarmos Israel, a mesma coisa. Você não consegue diferenciar, por exemplo, se eu falar para você um país judeu, você vai falar Israel. Só que, na verdade, os israelenses, a expressão israelense é diferente de israelita. Só que, na verdade, o israelita é aquele que professa o judaísmo, o israelense é aquele que nasce em Israel. Muitas vezes você pode nascer e viver em Israel sendo cristão, viver em Israel sendo muçulmano. Agora você pode ser israelense e israelita. Então lá também é a mesma coisa, nós temos ali a religião islâmica que é muito forte dentro do governo, né? Então, assim, no caso... o Khomeini e tantos outros, que o Shah Reza Pahlavi também, que era a mesma coisa, que eram personalidades daquela época, a gente via como era austero naquela época, né? Então vamos lá. A mesma coisa, embaixador, né? O candango brasiliense é a mesma coisa também. Tem a mesma designação de naturalidade, né? E não necessariamente de religiosidade. Próxima expressão, vamos lá, sinagoga. Do grego, sinagogue. Assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Inclusive a gente vê hoje o templo de Salomão, só sobrou, né, uma de suas paredes, que era exatamente ali aquele muro das lamentações, onde nós vemos na televisão as pessoas colocando pedidos, fazendo ali as suas lamentações. Era uma parede desse templo de Salomão. E por isso que nós temos hoje tantos judeus como os muçulmanos brigando por causa daquele local. Por isso que ali é um verdadeiro inferno, né? Porque todos brigam por terras sagradas, porque ali tem representações importantes para as suas religiões. E os cristãos entram no meio ali para poder defender a parte do cristianismo. E aí nós tivemos as cruzadas que aconteceram no século X, século XI, onde nós tínhamos ali legião de cristãos e legião de muçulmanos brigando por causa da terra sagrada, da chamada Terra Santa. Então é a Terra Santa ali, por incrível que pareça, de 3 religiões. E como se não bastasse o conflito religioso que já existe naquela religião, nós temos também ali uma tensão econômica. Porque ali nós temos uma quantidade de petróleo enorme. E como se não bastasse, também há uma região que conecta partes do mundo, da África, da Ásia e da Europa. Então aquele local ali realmente, né, é ali um local que tem ali todos os ingredientes para explodir. Religiosamente, politicamente, geograficamente e economicamente também, né? Então, sinagoga, continuando. Todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação, para as festas principais, como a de Páscoa
Essa Páscoa é diferente da Páscoa dos cristãos, porque a Páscoa dos cristãos significa o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo. Já a Páscoa para os judeus é uma data muito antiga, né, muito na época de Moisés. Então a Páscoa de um diferente da Páscoa do outro. Lembrando que os judeus veem Jesus como sendo um profeta, assim como os muçulmanos também veem Jesus como sendo um profeta. Para o cristianismo, né, principalmente para o cristianismo tradicional que nós vemos hoje, Jesus é o próprio Deus encarnado, porque isso estava, naquela época, já profetizado que viria o Salvador. Então, se para um é o Salvador, para o outro é o mero profeta, como tantos outros também. Então está aqui, né? Então, todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação, para as festas principais, como a de Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei, que eram os fariseus. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhes de templo para a celebração do culto. Então, na verdade, as igrejas que nós vemos hoje nada mais são do que uma estrutura semelhante às sinagogas, onde hoje nós fazemos reuniões para poder estudar os textos sagrados, praticar os cultos, receber os sacramentos e tudo mais. Então, as igrejas nada mais são do que um desdobramento das sinagogas. Lembrando que nós temos as sinagogas, que são templos religiosos dos judeus, as mesquitas, que são templos religiosos dos muçulmanos. As igrejas e templos também podem ser chamados assim para os cristãos. Então, cada um coloca... Tá bom médico para você, embaixador. Vamos lá. Então, cada um, né, tendo ali o seu espaço específico. E nós, muitas vezes, infelizmente, interpretamos um centro espírita como sendo também um lugar sagrado, como sendo ali a igreja dos espíritas. Sendo que, na verdade, o centro espírita nada mais é, como Kardec trouxe para nós, lá no final do livro dos médiuns, falando que o centro espírita nada mais é do que um local reservado para os estudos e pesquisas espíritas. E hoje nós vemos os centros espíritas como um local de culto dos espíritas, exatamente por causa dessa interpretação equivocada de vermos o espiritismo como uma religião que também tem ali, né, os seus sacerdotes, tem ali também os seus sacramentos e cultos e tudo mais, coisa que não é. Né? Próximo, saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, que, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais. Tudo que é temporal, um governo temporal, uma recompensa temporal, dizia respeito àquilo que era material, aquilo que era do mundo naquele momento. Então, durante a Idade Média, por exemplo, o Papa era visto como um governante temporal. Então, ou seja, era um representante de Deus, mas ao mesmo tempo era um governante na Terra também. Então, tudo aquilo que é temporal diz respeito aos interesses do mundo material. Então, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos para eles era o fim principal da vida. Era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes,
e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Então está aí, os saduceus eram aqueles que de certa forma acreditavam em Deus, mas viviam com os interesses materiais, não se importando, por exemplo, o que aconteceu, né? O que aconteceu o que acontecia depois da morte no mundo espiritual. A Sandra perguntou aqui se existia Papa no tempo de Deus, de Jesus, você quer dizer, né? Olha, Sandra, Jesus na época, ele se submetia, na verdade a sociedade naquela época, era governada por líderes do judaísmo. E aí então Jesus veio, sem ter essa preocupação de obediência aos líderes judaicos, e trouxe um ensinamento diferente de tudo. A partir dali, como ele sabia, e isso a gente faz essa interpretação, essa dedução, sabia que havia necessidade que as pessoas tivessem um representante, então eles colocaram os apóstolos como sendo seus representantes, e nós temos aquela passagem do Evangelho em que ele disse que a partir daí, da partida dele, né, a partir do momento em que ele fosse embora aqui do mundo físico, Pedro seria o seu representante. Então ele dizia assim, né? Tu serás Pedro, a pedra, e sobre ti construirei minha igreja, né? Então, para a Igreja Católica, Pedro é considerado o primeiro Papa. Na verdade, o apóstolo é aquele que trabalha em função do mestre. Então os apóstolos, os 12 apóstolos, trabalhavam para divulgar aquilo que Jesus ensinava. Já os discípulos eram os aprendizes desse mestre também. Então os apóstolos trabalhavam junto e os discípulos eram os aprendizes. E Jesus, nesse caso, segundo essas passagens do Evangelho, elegeu Pedro como sendo seu representante. Então a palavra Papa, como a gente lembra, era nomeado pai. Então o pai da igreja, ou o pai do cristianismo naquela época, foi inicialmente Pedro, né? Então se você pesquisar na internet e colocar assim, quais foram todos os papas da Igreja Católica, você vai ver que Pedro foi o primeiro, lá no comecinho. E para quem vai no Vaticano, né, ali na Basílica de São Pedro, vai encontrar ali uma placa grande escrita todos os nomes dos papas. Até hoje foi até o Papa Francisco. E lá no comecinho de tudo está lá Pedro, que é o primeiro Papa. Tá, isso porque a igreja colocou, porque na verdade o que Jesus quis dizer era que Pedro seria o continuador do seu trabalho junto com os outros apóstolos, mas ele seria o seu representante. Essa ideia de pai da igreja, Papa, foi a própria igreja que colocou isso, não Jesus. Tá? Porque a igreja foi fundada como instituição, Santo Agostinho fez parte dessa estruturação, dessa organização, ali por volta do ano 300, 400, né? Porque a igreja ainda não existia, os cristãos ficavam soltos. Então nós tínhamos grupos, como Paulo de Tarso fazia, formava um grupo lá na Grécia, depois um outro grupo um pouco mais ali na Europa, entre os romanos e tudo mais. Então ele formava esses grupos, mas havia necessidade de organizar isso tudo. Quem seria o seu representante, aonde eles fariam as suas peregrinações, já que era uma tradição das pessoas fazerem essas viagens para os seus locais sagrados. E aí, então Roma foi colocada como sendo o centro do cristianismo, a igreja foi fundada lá. E o interessante, quando a gente fala da história dos papas, é que a gente imagina que hoje o Papa, como dizia ali a banda Engenheiros do Havaí, que o Papa era pop. Todo mundo sabia quem era o Papa e tudo mais. Mas naquela época em que não havia comunicação, muita gente ficava sabendo quem era o Papa 4 meses, 6 meses depois que ele era eleito. Às vezes um Papa morria e ninguém ficava sabendo. E por que isso tudo? Porque a igreja não era tão assim, não dominava tanto assim a mente das pessoas como se faz hoje. Naquela época nós tínhamos grupos de cristãos que respeitavam a autoridade da igreja, mas não era todo mundo assim. Então poucos se importavam quem era o Papa, quem não era, ainda mais com aquela época, né, de interesses materiais, de interesses mundanos que se tinha. Né? Havia muita corrupção, havia muita imoralidade entre a igreja, o Papa, como eu falei para vocês, era um líder temporal, então ele era um governante também, ele tinha seu exército, ele tinha ali a sua cidade, ele tinha ali as suas conquistas, né? Então era uma coisa muito diferente do que era hoje. Então nesse caso, respondendo ao que você falou, então Pedro foi o primeiro que Jesus o colocou como sendo ali o seu representante. Né? Bom dia, Francis. O Armando recomendou aqui, vejam a palestra de Iria Salomão sobre a igreja, e ele fala do Papa, né? Vejam também o historiador Laí e Amaro Faria,
que fala sobre o cristianismo, né? Então, tá ali, tem muita coisa, né? O próprio Leon Denis também tem um livro que fala sobre espiritismo e cristianismo, que ele conta um pouquinho dessa história. Então, é uma história bacana para quem gosta, né, de conhecer esse contexto histórico da religião, é algo muito bacana, né? Eu adoro, né? Uma pena que eu não tenho tempo de me aprofundar. Então eu falo para vocês aqui dos meus achismos, que muitas vezes posso estar equivocado, né? Mas assim, é um assunto que eu gosto bastante também. De repente alguma reminiscência do passado, né? De repente um pezinho que eu tinha na igreja no passado, vai saber. Bom, vamos lá então. Vimos aqui então sobre os saduceus, que nada mais eram do que os materialistas da época, embora tivessem crença em Deus, viviam apenas aquele momento e não acreditavam na alma, não acreditavam em vida após a morte, simplesmente viviam ali, faziam suas preces para que Deus desse ali o dinheiro, o recurso que eles queriam para poder viver confortavelmente. Os essênios, agora esse povo aqui é interessante, seita judia fundada cerca do ano 150 antes de Cristo, no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, né, ou seja, o celibato nada mais era do que você não se casar. Né? Então esse não casamento deles, porque nós temos o celibato e temos a abstinência. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu sou celibatário. Significa que eu não me caso com ninguém. Mas não significa que eu não tenha, por exemplo, relações sexuais com outra pessoa. Então se eu disser para vocês, eu sou celibatário e tenho também, e pratico a abstinência, que significa falta, ausência de alguma coisa, aí então a gente pode colocar. Então a gente tem hoje a ideia do celibato dentro da igreja, entre os padres, que também deve estar acompanhada da abstinência. Né? Então essa é a questão moral que a gente coloca. Então os essênios eram assim. Eles se dedicavam a essa religião, ou a essa crença, de corpo e alma, vamos dizer assim. Então eles se fechavam e se reservavam apenas para o culto. Continua. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, aos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fazia parte dessa seita, antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado. E tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Aqui tem uma observação de Herculano Pires, que foi o tradutor dessa obra, que ele fala o seguinte a respeito dos essênios. A morte de Jesus, que é um livro, né, que se diz escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, ou seja, não é aceito como oficial, escrito a serviço de determinada opinião e que traz em si mesmo a prova de sua origem moderna. Né? Então, esse livro aqui foi só uma indicação que ele colocou. Eu já fiz um comentário para vocês de um livro escrito em 3 volumes chamado Harpas Eternas. Esse livro foi escrito por uma escritora argentina, né, falando de Argentina na atualidade, então, que fez uma pesquisa muito profunda a respeito da vida de Jesus. E nesse livro, que a gente não pode colocar como sendo ali um fato, né, mas como sendo uma pesquisa dela, uma interpretação, uma opinião, ela fala que durante a vida de Jesus, na sua infância e na sua juventude, ele viveu entre os essênios, nos tempos de essênios, entre várias religiões, entre várias regiões, de vários locais naquelas regiões, e ali ele aprendeu, ou se desenvolveu filosoficamente, se desenvolveu através das práticas. Falavam, por exemplo, nesse livro, falava que os essênios tinham uma prática muito comum de comunicação com o mundo espiritual através da mediunidade.
né? Então diziam que Jesus, nesse livro, Jesus e sua família eram essênios. E existiam ali, segundo esses relatos, vários graus de conhecimento dentro dos essênios, até o 7º grau, que eram ali os grandes mestres. Que a família de Jesus, por exemplo, era 1º, 2º grau. E Jesus, então, passou praticamente toda a sua infância e juventude junto a esse grupo. Então, há, como Kardec lembrou aqui, algumas suposições de que Jesus, pela afinidade que se tinha de ideias e pela proximidade também, que Jesus poderia ter sido parte dos essênios. Mas isso é só suposição. E lembrando sempre que essênios, né, vem da expressão Essen, que era um dos discípulos de Moisés. Né? Então Essen criou essa religião para viver essa filosofia bem voltada para o espiritualismo como nós conhecemos hoje. Principalmente uma semelhança muito grande com a doutrina, apesar da forma como eles viviam, né? de, por exemplo, do celibato, de, por exemplo, a rigidez dentro dos valores que se pregavam na época e tudo mais. Continuando para nós aqui. Os terapeutas, deixa eu ver aqui, os terapeutas são os últimos. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, que é servir, curar. Quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e com eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, voltados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, ou seja, estudava os ensinamentos de Platão, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. E muitas vezes eram perseguidos por isso, né? Porque a gente lembra que os doutores da lei, os fariseus, assim como os publicanos também, eram dois grupos que exigiam práticas religiosas rigorosas. Então você tinha que cumprir os dias de descanso, você tinha que participar dos rituais, você tinha que passar por todos os sacramentos que eram obrigados e tudo mais. E esses grupos, tanto os essênios como os terapeutas, não tinham essa preocupação dos cultos exteriores, né? Ou seja, você mostrar através da roupa, você mostrar através das suas práticas aquilo que se vivia. A mesma coisa também, Leonardo, os zelotes, né? Os zelotes naquela época eram assim os opositores políticos apenas, não tinha nada a ver com religião, contra o Império Romano. Também há algumas suposições que Jesus tenha se envolvido com a questão política da época, porque dificilmente você vai imaginar alguém que tenta mudar os valores de uma sociedade sem interferir na sua estrutura social. Então, é possível que talvez ele tenha sido um zelote? É possível, mas não se tem nenhuma informação a esse respeito. Mas não me surpreenderia se por acaso visse que Jesus também fazia movimentação de libertação, por exemplo, dos escravos, de igualdade social. O que nós vemos hoje era um Jesus espiritual, que apenas falava sobre espírito. Mas como ele, por exemplo, falava sobre invasão do templo, debatia questões da sociedade, debatia, por exemplo, questionava sobre a própria autoridade dos líderes religiosos, dos publicanos e dos fariseus naquela época, não me surpreenderia se por acaso ele também procurasse falar para as pessoas sobre questões sociais. Né? Então, infelizmente, a gente tem pouco sobre isso. Barrabás pertencia a esse partido, né? Então, apesar de ser um criminoso, né? Mas o crime dele já é outra coisa, né? Mas nesse caso, e falar sobre os zelotes também, não significa falar de uma coisa positiva ou negativa. Como eu falei para vocês, não podemos julgar o comportamento de um grupo revolucionário da nossa época para tentar entender o que passava na cabeça deles.
A gente falou muito sobre isso no início. Cuidado com as nossas interpretações, porque a gente não conhecia a realidade daquela época. O que a gente tem são informações que foram deformadas, informações que são imperfeitas, são incompletas. Não adianta a gente querer tentar entender o que passava lá. Nós podemos até ter um conhecimento, mas falar sobre bom ou mal é só a gente fazendo parte da época. Então, são esses grupos, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, são esses grupos, né, e esses termos que são os mais importantes para nós. Então, se por acaso a gente pegar um texto em que diz assim, Jesus conversando com os fariseus, nós já sabemos que a coisa está pegando fogo. Que Jesus falava de uma nova doutrina e os fariseus não concordavam, que Jesus estava numa sinagoga, que significa que ele estava ali num local falando sobre questões espirituais, porque era um local de estudos, um local sagrado, e assim a gente vai entendendo, né? Quando se fala sobre o bom samaritano, os samaritanos, por exemplo, eram aqueles que eram rejeitados porque não aceitavam aquilo que o judaísmo trazia, mas nem por isso eles eram pessoas ruins. E o exemplo do bom samaritano significa que, apesar deles serem rejeitados por não professarem aquela religião, eram pessoas que também praticavam o bem e não faziam julgamento. Então a parábola do bom samaritano trata muito dessa ideia, né? No livro de Lucas, se não me engano, tem a parábola do bom samaritano. Tá, então, pessoal, imperfeitamente eu passei para vocês aqui algumas ideias a respeito daqueles grupos, que vai ser importante para nós, para entendermos um pouco daquele contexto. O próximo item que a gente vai estudar vai ser a questão filosófica. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Ou seja, falaremos, como já vimos lá no livro Obras Póstumas, se não me engano, falando sobre questões que os gregos já comentavam, como, por exemplo, a transmigração das almas, que significa a alma transitando de um corpo para outro, que nada mais é do que a reencarnação. Falaremos sobre a influência espiritual. Aliás, essa semana eu estava fazendo uma pesquisa e me deparei com uma palestra interessante de um pastor que falava sobre o inferno e falava sobre os demônios. E ele dizia assim que Sócrates e Platão já falavam dos dêmons, que nada mais eram do que espíritos maus. E que Platão dizia que todos nós temos um dêmon, todos nós temos um espírito mau. Sendo que, como Kardec traz para nós, a palavra dêmon significa um gênio, um espírito que está ali próximo. Então ele dizia sempre que naquela época os gregos já afirmavam a existência dos demônios, né, que eram os espíritos perversos e tudo mais, sendo que na verdade eles falavam sobre a existência simplesmente dos espíritos. Se eram bons ou maus já dependia da relação que cada pessoa teria com o mundo espiritual. Então a gente vê como se interpreta equivocadamente, como a gente coloca, e era um pastor que falava com muita autoridade numa palestra, pelo áudio que eu ouvi assim, parecia ser um grupo muito grande de ouvintes. Então ele falava isso aí, as pessoas, nossa, olha só os gregos, quer dizer então que Sócrates já era endemoniado, porque ele tinha um dêmon do lado dele. Kardec já baixa um pouquinho essa preocupação e já fala assim, calma, que dêmon significa nada menos do que um gênio, um espírito próximo, que dava a ele inspiração para escrever os seus textos. E não necessariamente um espírito demoníaco que fazia isso segundo essa interpretação. Muito bem, pessoal, tudo bem por aqui? Podemos encerrar? Então, o próximo tema a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia também, filosofia socrática e filosofia platônica, para entendermos um pouquinho sobre esses temas, porque muitas vezes a gente pensa assim, que essas ideias que nós estudamos hoje, nada mais são do que invenção do espiritismo, invenções do espiritismo. Falar sobre mundo espiritual, falar sobre a existência da alma, falar sobre reencarnação e tudo mais. O espiritismo criou tudo isso. Não. O que Kardec tinha como intenção principal, falando de Sócrates e Platão, é mostrar que naquela época, a coisa de 500 anos antes de Jesus, já se falava nesses temas. O que o espiritismo fez foi apenas coletar essas experiências, essas vivências no mundo contemporâneo e organizar isso para saber se é verdade ou não. E aí, com a orientação dos espíritos, ele trouxe para nós aquilo que hoje nós aceitamos como base doutrinária. Beleza, pessoal? Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Leonardo colocou, dizem que Fausto evoca um demônio grego, o demônio Mefistófeles, que da época de Sócrates. Depois um monte de coisa, Fausto, porque a gente lembra, um filme muito interessante que conta a história
de alguém que teve contato com a morte, né, com o diabo ali naquele momento de morte. É bem interessante também, um filme antigo, década de 20, década de 30, que depois foi regravado na atualidade, né. Vale a pena também para quem quiser conhecer um pouquinho sobre